Olá, boa tarde. Meu nome é Ariel Capati Sanches. Vou estar apresentando hoje o meu trabalho, que é titulado Propriedades Mecânicas e Tribológicas de Recobrimentos de Diamond Like Carbon depositados em aço inox 316, modificando a pressão de deposição. Gostaria de iniciar dando uma introdução. Os recobrimentos de DLC, por suas siglas em inglês, fazem parte de uma família de filmes de carbono amorfo hidrogenados. Eles possuem propriedades mecânicas, químicas, tribológicas e biológicas, entre outras, similares às do diamante. Esses recobrimentos eles são utilizados em diversas aplicações industriais, devido principalmente à sua elevada dureza, alta resistência ao desgaste, baixo coeficiente de atrito, além de ser um material com inércia química e compatibilidade biológica. Ele se caracteriza por uma fração importante de ligações de carbono com hibridizações sp3 e hidrogênio. Segundo o conteúdo, ele pode ser classificado em tipo diamantífero, em tipo grafítico e em tipo polimérico. Segundo a técnica de deposição e a fração a composição do filme, ele pode ser categorizado nessas regiões aqui. Os filmes obtidos nesse trabalho são categorizados como recobrimentos de carbono amorfo hidrogenados. Aqui vemos algumas das aplicações desse tipo de recobrimentos. Eles podem ser utilizados em mecanismos de satélite, peças que tenham aplicações industriais, motores e partes de veículos, peças de corte, e pode ser também depositado no interior de tubulações. Esse tipo de recobrimentos ele pode ser obtido por técnicas físicas, PVD, ou técnicas químicas, CVD. A técnica utilizada neste trabalho foi a deposição química na fase de vapor assistida por plasma, PCVD por suas siglas em inglês. Essa técnica, ela foi, nessa técnica foi incorporada uma tela ativa, que funciona como um catodo adicional, que permite a deposição de filmes em pressões mais baixas, com um regime quase nulo ou nulo de colisões entre as moléculas. Quando combinado com esse sistema de catodo adicional, é permitido maior confinamento dos íons portanto, uma deposição mais eficiente a baixas temperaturas, a baixas pressões. Aqui vemos o esquema do dispositivo utilizado para a deposição dos filmes. Temos uma câmara de reator, temos a tela ativa, um porta-amostra, temos um sistema de bombeamento que consta de uma bomba difusora e uma bomba mecânica, e temos válvulas pneumáticas. Temos também uma fonte despulsada e temos um sistema de medição de fluxo e de pressão. A fonte despulsada, ela cria um pulso positivo breve e um pulso negativo em menos 800 volts durante um tempo de largura de pulso de 20 microsegundos. Esse tempo ele pode ser selecionado na fonte e o pulso positivo ele tem o intuito de remover algumas cargas que ficam depositadas durante o processo. A metodologia, temos então aqui a cabine do reator utilizado. Nessa cabine temos uma tela para o controle do processo, temos medidores, indicadores de pressão, medidores de fluxo, a fonte DC pulsado utilizada nesse trabalho, junto com outras duas fontes DC pulsadas. Temos o sistema de bombeamento da bomba difusora, temos a câmara do reator, temos aqui a bomba difusora, ela tem uma válvula borboleta, que junto com o servomotor permite controlar a pressão. Temos aqui a fonte DC pulsada, que ela pode ser definida em uma faixa de pressão de voltagem baixa ou de tensão elevada. Aqui podemos controlar a largura de pulso, que também é um indicador do duty cycle da fonte. Temos o sistema de fluxômetro e aqui vemos o interior do reator, onde temos o porta-amostra, temos aqui a parte inferior do catodo adicional e temos outros componentes do reator. Aqui vemos as amostras durante o processo de lixamento e polimento, que é a parte da preparação, e será elas são polidas e lixadas até ter uma superfície de acabamento espelho e posteriormente são limpas em um sistema de ultrassom, onde elas são submergidas em agentes desorganizantes, água deionizada e álcool isopropílico antes de serem dispostas dentro da câmara do reator. Vemos então que a deposição dos filmes ela consta de 4 etapas, uma etapa de limpeza e 3 etapas de deposição. O argônio ele é um gás que é mantido durante todo o processo, devido a que serve como agente estabilizador do plasma de silano e de acetileno.
E vemos que a etapa de limpeza é realizada só com argônio, a uma tensão mais baixa. Depois é realizado uma intercamada de silício amorfo, que é muito importante para garantir uma boa aderência com substratos metálicos. Ela é realizada com argônio e silano. Depois temos um gradiente, onde introduzimos o acetileno e a composição do silano é diminuída paulatinamente a uma taxa de 0,5 sccm por minuto. E finalmente temos um crescimento do filme de DLC por um período de 60 minutos, em uma taxa de gases de 2 a 30. Foram preparadas 8 amostras para este trabalho, onde foi variada a pressão de deposição desde 0,1 pascal até 1,3 pascais. Após a deposição dos recobrimentos de DLC, foram realizados testes para obtenção das propriedades microestruturais, mecânicas, tribológicas e morfológicas, e as propriedades microestruturais foram determinadas utilizando a técnica espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de varredura. Posteriormente, mediante a técnica de nanoditação, foi possível obter as propriedades mecânicas como dureza e módulo de elasticidade. A caracterização tribológica em um tribômetro permitiu determinar o coeficiente de atrito e desgaste, e os métodos de scratch e riscamento também em um tribômetro e uma macroindentação em um durômetro foram utilizados para avaliar a aderência dos recobrimentos. Todos esses recobrimentos estão disponíveis nos laboratórios do prédio LAS, Laboratório Associado de Sensores. Os resultados e discussões. Primeiro, a análise de microestrutura dos filmes. Vale a pena falar que foram obtidos os espectros Raman dos filmes para todas as pressões de deposição, e estes não mostram uma diferença significativa nos perfis espectrais. Quando isso acontece, é possível indicar que não há uma diferença significativa microestruturalmente entre os filmes obtidos. Aqui vemos o perfil, o espectro Raman da amostra da LC5, onde um ajuste gaussiano foi utilizado para obter a banda D de desordem e a banda G de grafite, assim como a largura total na metade do máximo de banda G. Esses valores são apresentados aqui, a posição, o largo de banda, e o índice ID e G, que é utilizado também para determinar a composição do filme. Esses valores são característicos de filmes de DLC. Os valores de DG e de largo médio são apresentados aqui nessa gráfica. Eles permanecem constantes para todas as pressões, com uma leve diminuição nas pressões mais altas. Também vemos que essas pequenas variações elas podem indicar proporções de ligações sp2 e sp3 ligeiramente diferentes, porém há pouca mudança na microestrutura dos filmes, apesar deles serem depositados em diferentes pressões. Mostra-se também a relação linear que existe entre a taxa de deposição e a pressão de deposição dos recobrimentos, e essa taxa, essa equação obtida pode ser muito útil para predizir ou estimar a espessura de um filme em determinada pressão com outros parâmetros idênticos. Este comportamento linear pode ser associado a que um incremento na densidade do plasma é consequência do incremento uma consequência do incremento na pressão do reator. Em geral, também é possível falar que pressões muito baixas de deposição geram taxas de deposições menores, enquanto pressões muito altas de deposição podem favorecer a aparição de esforços residuais do recobrimento e a diminuição da energia dos íons devido às colisões geradas. Temos que as propriedades mecânicas de dureza e de módulo de elasticidade foram obtidas também. Vale a pena indicar que as pressões mais baixas foram obtidas durezas e módulos de elasticidade superiores, e as pressões mais altas, este valor diminuiu consideravelmente. Dependendo do tipo de aplicação dos recobrimentos de DLC, é necessário garantir uma elevada dureza ou uma resistência adequada às deformações produzidas. Então, a razão HE é uma razão muito interessante para indicar se esses recobrimentos eles são apropriados para uma determinada aplicação. Em geral, à medida que a pressão de deposição aumenta, a dureza do recobrimento diminuiu, e é possível ver, então, que o HE
se encontrou em um valor relativamente próximo, entre 0,15 e 0,10. Os resultados das propriedades tribológicas permitiram identificar que o coeficiente de atrito e taxa de desgaste dos filmes foi baixo, e uma pequena um pequeno aumento na taxa de desgaste do coeficiente de atrito foi percebido para as pressões de deposição mais altas. Em geral, é possível ver que aqueles valores que apresentaram maior dureza apresentaram menores taxas de desgaste volumétrico, e que o maior nível de desgaste com o incremento foi percebido com o incremento da pressão de deposição. Também vemos aqui a carga crítica do filme, que é considerado um parâmetro de aderência maior para aqueles filmes que apresentaram uma dureza mais elevada, e inferior para aqueles 2 filmes obtidos a pressões menores. Também temos uma análise de aderência, onde foi utilizado o teste VDI 3198, que é um teste de controle qualitativo, onde podemos ver a indentação róculo-C dos recobrimentos depositados no substrato, e podemos comparar aqueles que têm um padrão de falha aceitáveis e aqueles que têm um padrão de falha não aceitável. Nesse caso, todos os DLC, exceto o DLC 7 e 8, foram aceitáveis. Finalmente, conclusões, temos que esse trabalho permitiu identificar propriedades dos recobrimentos obtidos usando a técnica PCVD pulsada com cátodo adicional. Podemos obter uma expressão para estimar a espessura de futuros recobrimentos obtidos em condições equivalentes. Foi possível determinar a dureza e o módulo de elasticidade, que foram elevados, e assim mesmo também determinar a razão HE, que pode ser útil para determinar possíveis aplicações dos filmes. Temos também que todas as condições de deposição, os filmes obtiveram um baixo coeficiente de atrito e baixa taxa de desgaste, e a aderência interfacial dos filmes foi aceitável, com exceção dos últimos 2 filmes. As referências utilizadas em alguma das figuras apresentadas nesta apresentação, e agradecimentos para o CNPq e para a FAPESP pelo apoio. Muito obrigado e fico disposto para eventuais dúvidas.